Ele é membro da Igreja Batista em Teles de Menezes, em São João de Meriti. Ok? Ele é professor aqui no seminário também. Ele dá 2 matérias, depois ele fala qual é a matéria dele, ele fala do livro dele, quem quiser, fala. Não é do centro, mas ele pendura também, tem prego dessa aí, ele trouxe uma caixa de prego aí que eu vi, então pode falar. E depois eu falo com a Lília acertar para ele, acertar para ele também, né? Vamos orar, ver o que Deus tem para nós nessa noite. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, quero te exaltar, te agradecer pela oportunidade de falarmos contigo, pela tua presença, Senhor, por tudo que ouvimos nessa noite, mas agora vamos ouvir a tua voz através do teu servo. Usa-o poderosamente, Senhor, e nós possamos esvaziar nós mesmos, de ligar no celular, a nossa mente, Senhor, não esquecermos do amanhã, mas o agora, o que Deus tem a falar conosco. Por isso, Senhor, nos prepara para ouvir a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes. Amém? Amém. Quando a Lilian falou para mim sobre o assunto que nós iríamos tratar, eu confesso que para mim foi algo um pouco difícil, embora seja o tema da nossa convenção, ou da nossa junta, pelo fato de que essa afirmação que Paulo faz, primeiro que é Paulo, né? Então o homem apanhou, foi preso, viveu uma vida muito difícil, ele passou muita situação complicada para que o Evangelho chegasse até nós. E pelo menos no nosso contexto, no nosso contexto, se a gente não ganha um bom dia de um irmão, né, se a gente não tem uma oportunidade no domingo à noite, né, que é o nosso horário nobre, a gente, assim, por muito menos, a gente fica sentido, a gente fica chateado. Então, eu confesso que para mim é algo assim meio desconfortável, porque não sei se dá para você entender a minha dificuldade, a sua eu não sei, mas a minha, porque eu dizer que Cristo vive em mim, eu não estou me referindo ao fato de o Espírito Santo morar em mim, eu estou me referindo ao fato de Jesus viver através de mim, Jesus viver através de mim. E assim, Paulo fala com uma propriedade muito grande pelo seu testemunho de vida, mas eu pelo menos assim, eu fico tão magoadinho com coisa tão boba, sabe? Às vezes quando alguém fere o meu ego, eu fico sentido, eu penso em desistir, eu penso em parar. O camarada tomava açoite, a carne dele era rasgada por causa de coça que ele tomava. Por exemplo, a gente estava aqui, né, cantando, o chão limpinho, né, um ambiente bem higienizado. Imagino que devia ser Paulo e Silas adorando naquela cadeia. Eu desconfio que não tinha direitos humanos ali. Será que Paulo e Silas tinham aquela oportunidade de falar assim: moço, eu preciso ir ao banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas? Eu desconfio que devia estar misturando cheiro de suor, sangue, fezes, urinas. E aí pensa comigo o seguinte: o nosso caso, não sei se você já ficou sem banho alguma vez na vida, mas eu já fiquei. E aí você vai, se coça, cheira mal. Imagina como é que devia ser aquele negócio. Claro, no fundo de casado a gente não pode mais dar esse mole, né? Porque senão perde as bênçãos da vida. Mas agora, lá atrás, né? Mas deixa quieto, né? Esse meu passado que me condena, deixa pra lá. Então eu não sei se dá pra perceber que assim, uma vida como a minha, muito mais confortável que a de Paulo, às vezes eu me sinto envergonhado, né? E eu confesso para vocês que eu me senti desafiado. Então qualquer coisa que eu falar aqui pode ter certeza absoluta que assim, Deus não me mostrou nada sobre vocês, nem através do meu momento de oração, nem de um anjo, nem da Lília que me chamou.
fique tranquilo quanto a isso, mas assim, é um incômodo, né, do meu próprio coração, é uma inquietação minha, tá ok? Só para ficar bastante claro. E aí, a pergunta que eu faço essa noite, através desse sermão, projetou ali, é a seguinte: Cristo vive em você? E eu não estou falando necessariamente o fato dele morar em você, porque a salvação é pela graça, e eu creio que não é pelos nossos merecimentos, e eu creio que ele mora em você, se você entregou a sua vida de verdade na mão dele. Mas quando eu pergunto se ele vive em você, eu estou falando do fato de ele amar pessoas através de você, ele alcançar pessoas através de você, ele abençoar pessoas através de você, ele curar pessoas através de você. É disso que eu estou falando. E aí, de acordo com Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, tá legal? Porque vai ficar aquilo ali congelado até o final da mensagem, tá? A gente vai fazer aqui a moda antiga, né? Abrindo nossa Bíblia, conferindo. Se você quiser confiar em mim, tudo bem, mas eu, se fosse você, não confiaria em mim, certo? Só uma dica. E aí, a respeito do texto, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim, ou seja, já que fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí eu vejo que Paulo está deixando claro: olha, não sou mais eu quem está vivendo aqui, mas é Jesus quem está vivendo através de mim. Aí talvez alguém diga: Paulo, você está doido? É você que está escrevendo. E ele fala: peraí, vou explicar. A vida que agora eu vivo, embora eu disse que eu não vivo, calma, não fica doido. Embora eu esteja dizendo que eu não vivo, mas a vida que eu vivo, nesse corpo que você está vendo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou aqui na minha caminhada tentando reproduzir aquilo que Jesus faria. Então é uma coisa mais ou menos assim. E aí eu gostaria que você, junto comigo, parasse para refletir até que ponto, em que porcentagem eu e você podemos fazer uma afirmação dessa. Eu gostaria que você, sofresse junto comigo. Desculpa, né, se de repente isso que eu estou fazendo aqui não é uma coisa muito agradável, não é aquela palavra boa, né? Se você se sair daqui com a consciência pesada, pode ficar tranquilo que você não é o único, eu estou. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E eu não tenho motivo para me vingar de você, até porque eu quero vender meus livros. Então, o Roberlan gostaria de agradar você. Mas o texto, né, que a igreja passou para mim, através do convite que eu recebi, não me dá muita opção aqui. E aí, todos sabemos que só Jesus salva pela graça de Deus, mediante a nossa fé. A partir de então, desse conhecimento e dessa fé, pela graça, nós recebemos a salvação do poder do pecado e da condenação ao inferno. Até aí está todo mundo tranquilo. Por quê? Porque estamos crucificados com Cristo, mortos para o pecado, vivos para Deus por causa de Cristo Jesus, o qual vive para a glória de Deus através das nossas vidas. E aí, eu gostaria, que você pensasse comigo um pouco a respeito disso. A minha esposa, eu estava falando, irmã Rosa, que a minha esposa é parecida com a senhora. Tem esse sorriso, é meiga, mas não vou falar da senhora aqui, né? Eu tenho que falar só da minha esposa. Mas assim, e aí nisso, minha esposa estava assim: tá vendo muita Netflix. Aí eu primeiro fiquei com raiva. Mas por que eu fiquei com raiva? Porque eu sei que eu estou vendo muita Netflix. E eu sou aqueles caras que quando a série está chegando perto da última temporada, aí que fica vendo mesmo, entende? Eu assisto série na internet socialmente, não sou viciado. E aí nesse caso, a última que eu assisti agora, a melhor que eu assisti na minha vida foi Prison Break, mas a última que eu assisti agora foi Scandal. E quando eu terminei, eu vi uma série
chamado Greenleaf, que é a história de uma família cristã, num contexto dos Estados Unidos, em que se acostumaram com o pecado. E é interessante que enquanto eu os olhava na série, né, eu cito a série porque eu sei que o pastor Gerson é da antiga, então ele não vai ver e não vai me proibir de pregar da próxima vez aqui, mas vocês não contem para ele a série. E aí nisso eu assisti, né, a respeito do assunto, e dava aquela vontade de julgar, sabe? Mas aí eu olhei assim, eu falei, não, esses somos nós quando ninguém está vendo. Esse é o nosso namoro quando ninguém está vendo. Essa é a nossa preocupação de perder o ministério quando ninguém está vendo. Essa é a preocupação pelo nosso cargo quando ninguém está vendo. E aí eu olhava, cada coisa que eu via naquela série, eu olhava para mim. Eu queria continuar assistindo, mas a Rádio Patroa, né, que toma conta da minha vida, meu Espírito Santo particular, ficou no meu pé e eu parei de assistir. Mas eu espero ela dormir, o sindicalista também. O sindicalista dorme mais tarde, né? Talvez você pense, quem é o sindicalista? É o cara que roubou minha mulher, mas eu continuo gostando dele. E aí nesse caso, né, roubou, gente, roubou, perdi, aceito. E aí nesse caso, em relação a isso, ainda bem que ele só veio 19 anos depois. Ainda se tivesse antes eu estava lascado. Mas em relação a isso, eu gostaria que você pensasse até que ponto nós estamos mortos para o pecado. Até que ponto Jesus vive através de nós. Até que ponto nós refletimos a glória de Deus quando ninguém está vendo. Porque uma coisa é eu ser crente na sua frente. Outra coisa é eu ser crente só lá em casa com a minha esposa e meu filho vendo. Outra coisa é ser crente só eu e minha esposa sem meu filho ver, porque eu preciso dar exemplo para ele. Outra coisa sou eu sem a Gisele. Aí é que eu sou um perigo, né? Sem o olho da Gisele, aí eu sou o pior dos pecadores. Então eu não sei se dá para perceber que assim, se a gente, sabe, parasse para tomar mais conta da nossa vida, não vou muito longe, eu não preciso tomar muito conta da minha vida. Eu só preciso tomar conta da minha vida igual eu tomo conta da sua. Se eu tomar conta da minha vida igual eu tomo conta da sua, eu vou ser o melhor crente da face da terra. O problema é que eu não sou tão bom em tomar conta da minha vida como eu sou bom em tomar conta da vida dos outros. Eu não sei se dá para você perceber a maldade, igreja, que você fez comigo ao me dar esse tema através da língua. Porque eu estou visitando os porões do meu coração enquanto eu prego para você aqui. E possivelmente no final eu não devo orar pela igreja. Talvez eu devo vir aqui à frente, nem que seja sozinho. Mas, né, como diz aquela música, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho. Está dando para entender? Todo mundo vai sofrer. Vamos para lá. E aí nesse caso, né, o pastor Gerson não conhece essas coisas também, então está tranquilo. Mas vocês, ó. E aí, se Cristo vive em você, então você morreu para o pecado e vive para Deus. Se você der uma olhada lá em Romanos capítulo 6, pode abrir. Como eu disse, não confie em mim, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a ti, eu sei. E aí, Paulo ele diz aqui, crucificado eu fui com Cristo. No capítulo 6 de Romanos, nós percebemos que o verdadeiro cristão morreu para o pecado. E aí eu pergunto, morremos para o pecado? Morremos. Nossa internet é internet ou é infernet? A minha mais ou menos, mas ainda bem que eu tenho a Gisele, né? Então, aí é aquele negócio, o Espírito Santo fica assim, Roberlano não vai, Roberlano não vai, Roberlano não vai. Aí eu fico, o Espírito Santo é legal, mas Gisele não é legal, entendeu? Aí a Gisele pergunta assim, vai aonde? Deu para entender? Mais ou menos assim. E aí, em relação a esse caso, o verdadeiro cristão morreu para o pecado. Eu sou tipo Walking Dead, eu estou querendo voltar. Deu para entender? Eu estou querendo voltar. Mas, né? E aí, se eu venci, se eu morri para o pecado, significa que o poder da natureza humana caída, que está em nós,
Aquilo em nós que gosta de fofoca, aquilo em nós que gosta de erotização, aquilo em nós que gosta de mentira, aquilo em nós que gosta de busca pelo poder, aquilo em nós que não está nem aí se o nosso irmão está passando fome, aquilo em nós que faz a gente dar calote na cantina da igreja. Não, aqui não, porque aqui é Rio de Janeiro, mas lá em Caxias, onde eu moro, tem um pessoal que dá calote, entendeu? Na cantina da igreja, obra do Senhor. Acredita nisso? Orai por Caxias, Vila Maiores, orai por Caxias. E aí, em relação a isso aqui, né, essa natureza, ela que está ali a cada dia, né, o velho homem querendo de alguma forma se manifestar, de acordo com Romanos 6, essa natureza ela foi anulada assim que recebemos o presente da vida eterna, de modo que participamos da sua vida desde que morremos para o pecado e fomos libertos do seu poder sobre nós. Ou seja, temos essa inclinação, mas temos um poder sobrenatural para nos ajudar a vencer essa inclinação. É isso que é fantástico. Ou seja, o cara viveu uma vida promíscua lá fora, veio para a igreja, e aí percebeu que tem gente que vive na promiscuidade dizendo não importa onde for, seguirei meu Senhor. Mas ele sabe que ele tem um paráclito, ele tem um advogado, ele tem aquele amigo do seu lado que mora nele, que se ele decidir resolutamente, vai ajudá-lo a vencer a promiscuidade, mesmo que ele viva num ambiente religioso cheio de gente promíscua. Ou seja, a questão é eu me considerar morto. O problema é eu me considerar morto. Se eu me considerar estou morto para isso, Deus vai me ajudar. Mas se eu ficar assim, estou morto, mas posso ressuscitar, né? Aí já é. Aí vai para o saco. E em relação a isso, perdão, eu sou da Baixada. Na Baixada o pessoal dá tiro, mata os outros, entendeu? Mas aqui é Rio de Janeiro, é outro nível, né? Aí nesse caso, até porque quando sai algum tipo de morte, né, no Rio de Janeiro, Gávea, Leblon, né, sai até no jornal. Então aqui quase, né, eu nunca ouvi falar de nada por aqui, pela Mariola. E aí, em relação a essa situação, né, a gente observa, né, que para você experimentar isso, precisa apenas se apropriar dessa verdade. É aquela questão, digamos, eu depositei 10 mil reais na sua conta e você precisa comprar um tênis de 500 reais. Você só precisa confiar em mim e ir lá na sua conta. Mas se você falar assim, o Berlan está mentindo, não vou lá não, vai ficar sem o tênis. E vai chegar uma hora que não vai ter nem os 10 reais nos 30 ovos que a galinha chorou para colocar. Por quê? Porque você não se apropriou da palavra que eu dei para você. Vai lá, dia tal, que eu estou depositando. Então, precisamos apenas nos apropriar dessa verdade, ou seja, já foi pago, decidindo fazer o que agrada a Deus e rejeitando o que ofende a Deus. O que ofende a Deus, o que entristece o Espírito Santo, o que agrada a Deus, eu vou decidir fazer isso. Mas é tão difícil, não é difícil, irmão, é impossível. É impossível. A nossa natureza gosta do que é ruim. Tem gente que diz que o pecado é bom. O pecado não é bom, o pecado é prazeroso. Se fosse bom, a recompensa dele não seria a morte. Se fosse bom, a recompensa dele não seria arrasar a nossa família. Se fosse bom, a consequência dele não seria trazer o HIV para a nossa saúde. Se fosse bom, não estaria estragando os nossos relacionamentos. Se fosse bom, não faria com que a gente ficasse dividido na igreja. Eu não sei se dá para perceber, o pecado não é bom, o pecado é prazeroso. O pecado é aquela coisa do tipo, olha como eu sou, hein? Eu sou muito bom. Eu sou especial. Sem mim, Deus, nada podeis fazer. Claro, a gente não fala. Mas aquele que sonda os corações e mentes, ele sabe quem somos nós. Quando a gente ganha 500 reais a mais de salário. Deu para entender? E aí, eu não sei se você percebe que se você tomar uma decisão, você vence esse bad boy que está no seu coração. Você vence, sabe, esse zumbi que está querendo surgir do caixão para tentar desgraçar a vida dos outros. Você consegue vencer. Mas agora, se você não tomar essa decisão, Deus não vai tomar essa decisão por você. A Bíblia fala o quê? Não se conforme, mas transforme-se. Ou seja, quem decide se conformar
e quem decide se transformar sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. Ele me estimula na partida, Ele me aguarda na chegada, Ele corre comigo, mas não corre por mim. E aí, eu gostaria que você pudesse observar que eu e você precisamos nos considerar mortos para o pecado e também submetendo a nossa vida à vontade do Senhor como escravos de Deus. O problema é que essa palavra escravo é uma palavra pesada, mas se você olhar o capítulo 6 de Romanos, você vai ver isso. Escravo, ou você vai ser escravo da injustiça, ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo de Deus. Eu não sou escravo, eu sou filho. Discute com o Paulo quando chegar lá no céu, quem chegar, né? Tem isso também. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que eu e você precisamos ter aquela consciência. Sou escravo, escravo não tem vontade. Ah, meu Deus, mas a gente é tão metido, rapaz. Aqui não, porque vocês são bonzinhos e tudo tal, mas lá em Caxias, uma hora dessa, bobear, alguém já tinha levantado para ir embora. Está dando para entender? Eu acho que eu tenho problema, gente. Ora por mim, eu faço até terapia, não sei o que é. Até a igreja pentecostal, quando eu prego, dificilmente tem glória. Eu tenho problema. Mas agora, raciocina comigo. Não é um negócio para a gente pensar. Eu não sei você. Sabe, a gente, né, precisa observar que assim, se escravo não tem vontade própria, então o que está acontecendo com a gente, que a gente faz tanta declaração para Deus, tudo entregarei, mas não é dizimista. A gente fala, eu te louvarei conforme a tua justiça, e a gente mente para não perder o emprego. Está dando para entender? Preciso ser o oposto do que o mundo é. E aí sábado, 11 horas da noite, eu estou arrochando a filha do bigode lá. Está dando para entender? Raciocina comigo. Então, eu não sei você. Sabe, assim, às vezes, a gente não para pensar como é que está a gente por dentro. Onde ninguém está vendo. E quando eu falo onde ninguém está vendo, eu gosto muito de lembrar, né, da olhadinha, né, que o homem é muito mais tentado que a mulher. Que olhadinha, pastor? Não vou explicar, não. Vou explicar. Né? Até porque eu não quero dar receita para ninguém, não quero, né, que nenhuma mulher pense em alguma maldade no seu marido, noivo ou namorado. Né? Eu tenho problema, mas a pessoa que está do seu lado não tem. E aí, quando eu penso na olhadinha, por exemplo, eu sou um pastor, então quando vem aquela irmã para o culto com aquela roupa mostrando assim, olha como eu sou abençoado, eu não vou olhar, porque eu não vou estar mole. Deu para entender? Eu não vou fazer isso. Claro que eu não vou mexer com uma menina na minha rua, eu sou pastor, todo mundo sabe. Claro que na academia eu vou olhar para frente sem tranquilidade, mas eu estou dentro do carro, ninguém está vendo. Claro, com a Gisele adentro, aí eu morro, né? A bala come, não tem como. Eu viro um defunto. Mas agora, só eu e Jesus lá. É aquele Roberlan ali. É aquele Roberlan ali que Deus está vendo. E cada dia é uma luta. E aí eu não sei se dá para você perceber que por que eu estou mostrando a minha podridão. Para você perceber que não tem nenhum santo do pau oco aqui falando para você. Agora, eu não sei se dá para perceber. Uma coisa é termos fragilidade, outra coisa é nós nos conformarmos. Não é porque eu bebi cachaça até os 40 que eu vou continuar bebendo, eu posso parar. Está dando para entender? Não é porque eu vivi uma vida de promiscuidade até os 30 anos que eu vou continuar. Não é porque eu fui um crente falso durante 25 anos na minha igreja que eu vou continuar. Está entendendo? Não é porque eu estou em fornicação que eu vou continuar. Por quê? Porque Deus sabe que nós falhamos. Ele não foi pego de surpresa pelos nossos erros. E Ele não é como o homem que nos condena. Ele quer nos ajudar. Mas uma coisa que Deus requer de mim e de você: humildade para dizer assim: Senhor, sou pecador. Para Ele falar assim: agora que você percebeu, foi, filho?
Então tá bom, vem pro colo do pai. Era só fazer isso. Por isso que eu acho que é tão bom fazer fofoca, porque a gente foge da nossa maldade e se concentra na maldade alheia. Não estou dizendo que eu não faço fofoca não, tá gente? Eu faço, só que em forma de pedido de oração, né? Pô, fulano, né? Coitado do fulano precisa de ajuda. Como assim? Né? E vambora. Sabe como é que é? Né? É tudo bem crente. Meu pecado é bem crente. E aí, em relação a Romanos 6, né? Se Cristo vive em você, então você morreu com o pecado e vive para Deus. Se ela estivesse aqui, ela ia falar assim: você demorou muito tempo no primeiro ponto. Segundo ponto, só tem 3, gente. Eu vou correr, tá legal? E aí, embora eu fui informado que eu tenho bastante tempo, mas nem vou dizer quanto tempo para você não querer ir embora antes. Se Cristo vive em você, então decida continuar o que Ele começou. Se você, por exemplo, abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, você vai perceber, não vou ler o texto, mas você pode acompanhar. Você vai reparar o seguinte, que a missão de Jesus Cristo é a missão da sua igreja. Aquilo que o seu corpo físico fazia, agora o seu corpo espiritual faz. Aquilo que Cristo realizava, os cristãos ou pequenos cristos espalhados, multiplicados na face da terra realizam. Digamos que, por exemplo, tivesse apenas Jesus aqui em Vila Mariópolis. Só aqui, por exemplo, olha quanta gente que conhece pessoas que não são cristãs, que estão aqui. Só para ter uma ideia, viu? Até Jesus alcançar todas as pessoas cristãs que todos nós conhecemos, ia demorar muito. Mas hoje, Jesus pode alcançar todas essas pessoas, porque existem vários pequenos cristos espalhados em Vila Mariópolis, pelo menos membros dessa igreja. E cada pessoa que nós conhecemos, que não são cristãs, que nós não alcançamos, são pessoas que Cristo deixou de alcançar, porque nós, como seus representantes, pequenos cristos, não alcançamos. Aí eu não sei, eu sofro com isso. Sofro porque eu sou de uma geração que quer ir para o culto para ouvir uma boa palavra. Eu sou de uma geração que fica pensando assim: eu vou para o culto. Vocês viram que meu filho é uma espoleta, né? Aí eu fico assim: ah, meu Deus do céu, tomara que a igreja tenha essa linha. Eu fiquei: tomara. Pode ver, sumiu. Agora, se não tivesse, ia estar uma competição aqui de pregação pentecostal, eu e ele. Então, a minha geração quer saber se tem culto infantil, a minha geração quer saber se tem aniversário, a minha geração quer saber se tem estacionamento, a minha geração quer saber se a água é gelada, a minha geração não é como a geração do apóstolo Paulo. Aquela geração que era queimada viva nas pilastras para iluminar as ruas. Aquela geração que ia para as arenas cantando louvores para serem devoradas vivas por animais. Eu não sei se dá para você perceber. Eu sinto vergonha quando eu leio a Bíblia e olho para mim. E o pior é que às vezes quando eu quero compartilhar isso com alguém, tem gente que consegue, não sei se dá para você me entender, tem gente que consegue ficar chateado comigo. Porque fica assim, mas gente, o que é isso? Eu lembro que uma vez, né, eu tinha falado na minha igreja, né, eu falei isso, gente, eu não entendo, porque assim, se a gente vai estar no céu eternamente, e o céu vai ser um culto eterno, quem não gosta de culto está lascado, porque assim, como é que vai ser viver no céu? Você vai adorar a Deus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus me salvou, eternamente. O camarada não aguenta ficar 1 hora no culto. Está dando para entender? Ele chega depois e sai antes. Imagina um cara desse, tem que ficar, meu Deus, por que eu não fui para o inferno pular uma fogueira? Porque não vai ter monotonia, né? Vambora. Né? E aí nessa brincadeira, observa bem. Aí eu lembro que eu falei isso. Aí uma irmã chegou e falou assim: mas no céu não vai ter exortação, né, pastor? Eu entendi o recado. Entendi. Aí eu ri, abracei a irmã. Pastor é assim, né? Então, aí abracei a irmã, ri. Eu falei: porque lá não vai precisar, irmão. Mas aqui a gente precisa.
As irmãs que são mães, digam para mim. Se você se importa, você vai deixar o seu filho quebrar a cara sem falar nada? Ele pode até quebrar a cara porque é burro, mas ele não vai quebrar a cara porque você não avisou. Pai, geralmente eu não sei, né? Porque o pai geralmente ele dá bronca, né? Conversa com a mulher, olha, meu filho é ele, entendeu? Rola às vezes o negócio, não os daqui são top, mas os lá de Caxias, Aí nesse caso, agora mãe, quem é esse rapaz que ligou para cá? Quem é essa menina? Meu filho, você tem certeza? Olha, não estou sentindo no meu coração que é para você ir. Gente, é horrível. Sábado à noite, você quer sair. Aí a mãe fala, eu não sei se sentiu mesmo ou se é golpe. Aí fala assim, eu não estou sentindo no meu coração que é para você ir. Gente, qualquer coisa que acontecer, tu acha que é a praga da mãe, não adianta. Entendeu? Então, raciocina comigo, quantos aqui, de coração, gente, olha só, eu vou pedir, ninguém olha para trás, mas quantos aqui já ficaram chateados com a mãe? Levanta a mão, só para ter uma ideia, né? Isso aí, só 5, só 6, tá vendo? Que benção, a maioria não ficou, mas temos 5 pecadores aqui igual a mim, que ficaram chateados com a mãe. Por quê, gente? Ô bicho chato, tá dando para entender? Mas por que é chato? Porque se importa, porque se não se importasse, deixaria para lá. Eu não sei se dá para perceber. E nessa hora é uma coisa que eu várias vezes falava para a minha igreja. Se eu tivesse preocupado em manter meu emprego, o que eu ia fazer? Agradar todos vocês. Mas o meu compromisso não é receber o meu no final do mês. O meu compromisso é chegar com as mãos limpas na eternidade. E se chegar com as mãos limpas significa que você vai me mandar embora, eu vou me mandar embora. Mas eu não vou negociar isso. Deu para entender? É como, por exemplo, o cuidado da mãe. Não é trabalho, é missão. Trabalho você falta, você arruma um atestado médico, você faz alguma coisa. Missão não. Ou você cumpre ou vai dar tudo errado. Então eu não sei se dá para você perceber que se você, se Cristo vive em você, então você deseja continuar o que Ele começou. Há sede no mundo e nós temos a água. Se só Jesus salva e a gente não prega, qual é a culpa que a gente está carregando? Eu, por exemplo, gostaria que todos os caminhos levassem a Deus, porque para mim seria melhor todos os caminhos levarem a Deus do que eu ser responsabilizado como o atalaia que não tocou trombeta quando a condenação veio sobre as pessoas. Eu não sei se dá para perceber. Como diz a música da Aline Barros, nós, ou você, igreja, precisa ser como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Nós não temos tempo para picuinha, nós não temos tempo para partidarismo, nós não temos tempo para mágoa, nós não temos tempo para competir quem canta mais, quem dá mais aleluia quando quem prega. Nós não estamos com tempo para isso. Claro, a gente é batista, não tem esse negócio, mas tem gente que mede aleluia. Estou falando, entende? Em vez de eu ficar feliz porque 5 pessoas se decidiram no sermão do pastor Gerson e uma pessoa se decidiu no meu sermão, ou seja, 6 pessoas se decidiram, eu fico triste porque ele conseguiu trazer mais gente à frente. Em vez de eu ficar feliz porque o reino ganhou, não dá mais para a gente viver assim. Enquanto a gente está aqui, tem gente indo para o inferno agora. A não ser que a nossa fé, mas se a gente está crendo no que é certo, a gente está com uma responsabilidade terrível. E aí, eu me sinto, gente, hoje eu estou muito mais tranquilo, mas muito mais tranquilo mesmo do que da outra vez. A outra vez, os meninos, a Rebeca me passou o tema, eu desobedeci o tema, fiz um cambalacho para fazer o esquema e tudo tal, mas hoje eu me segui a risca. Porque com os jovens a gente faz uma bagunça, porque os jovens são a alegria da igreja, mas os velhos são o sustento, então tu faz uma média com uma velha. Mas agora assim, respeito o moço, patente alta do bode grosso. É um louvor aí que toca a melodia. E aí, em relação à questão da missão de Cristo, Ele foi, mas lembra, assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, primeira igreja batista em Vila Mariópolis, também Deus ungiu você com o Espírito Santo e poder para desfazer as obras do diabo, para liberar cura e transformação. E aí, observa bem. Só que para isso temos que nos apropriar dessa realidade. Jesus vive em mim, ama através de mim, cura. Tem crente que traz mais doença do que cura para os outros. Eu não sei você, Deus que me perdoe, eu sou um pastor, não podia ser assim. Mas tem gente que assim, eu vou para o culto, só de ver a pessoa já me sinto mal. Deus que me perdoe, eu estou falando sério. E eu não aceito essa situação, igual a pessoa do Universal, eu não aceito essa situação, mas ela está ali. E eu fico assim, meu Deus, me ajuda, me trata, eu não quero isso para mim, mas aí você vai tentar ser legal e toma uma patada. Aí você ri, a pessoa não ri. Se você não cumprimenta, ela diz que o pastor não falou. Se você falar, ela não responde. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, tenha dó Jesus, tenha dó Senhor. Mas eu não posso pedir preparo e leva, porque eu sou crente. Crente não pode fazer isso. Embora diz que pedir a morte do irmão é pedir um bem, né? Porque ele vai para o céu. Veria anjos e querubins, né? Aí. Mas eu acho que não pode, né? Eu acho que está errado. E aí, em relação a isso, gente, a missão de Jesus é a nossa missão. Porque nós somos o seu corpo, nós somos a comunidade do reino, a igreja do Messias, somos o corpo de Cristo. E aí Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não recebemos, né? Recebemos dele, por meio do seu Espírito Santo, poder para testemunhar. O poder que nós recebemos não foi para satisfazer a nossa curiosidade, não foi para fazer como aconteceu com a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei o que lá. Facção é obra da carne, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu lembro que quando eu era seminarista, teve uma situação na igreja que eu era membro. Havia uma tríade, né, um problema entre um diácono, um pastor e a zeladora, né, e aquele diácono, ele era vice-presidente, então a situação era tensa, né, e aí imagina a cena, né, o pastor é uma figura importante na igreja, o diácono e vice-presidente também é, e o zelador também é. Você pode até achar que eu estou exagerando, não estou não. Dependendo, se o zelador não for fechamento, aí é tiro, Corazinho, Betsaida. E aí nesse caso, o que acontece? Aí um jovem chegou para mim e falou assim, de que lado você está? Eu falei, eu estou do lado da igreja, não tem esse negócio não. Que lado? Que lado? Somos irmãos, somos irmãos. Eu não posso ficar do lado do pastor e contra o diácono, eu não posso ficar do lado do diácono e contra o pastor, eu não posso ficar do lado do pastor e contra a zeladora, eu não posso ficar contra o diácono e a favor da zeladora. São meus irmãos, somos família. A barreira da inimizade foi derrubada em Cristo Jesus. Os diabinhos querem construir, beleza, mas eu não sou diabinho, meu Deus do céu, eu sou de Deus. Mas se você percebe que às vezes o crente ele quer poder para quê? Porque eu boto a mão, eu dou um sai, fulano melhora, tal, eu sou especialista em curar dor de dente, está dando para entender? Eu consigo repreender a gordura e a gordura vai embora, faz fila aqui, está dando para entender? E aí nessa brincadeira tem gente que se quer poder de Deus, sei lá, houve um tempo aí, aqui eu não sei, mas lá na Baixada, de gente que urrava, colava na parede, uns negócios assim, tudo tal, eu não sei se dá para entender, eu não quero julgar ninguém. Pô, você quer colar na parede, você quer rolar no chão, você quer rir, você quer engatinhar, tá tranquilo, filho, só que é o seguinte, pelo que eu vejo aqui, Jesus disse que eu receberia poder para ser testemunha da grandeza dele na face da terra. Eu não quero mais nada, eu só quero que as pessoas olhem para mim e vejam, Deus é poderoso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, só Deus poderia ter feito isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e perguntem, como é que eu faço para ter a vida que você tem? É isso que eu quero. Mesmo sem precisar colar na parede, embora colar na parede deve ser um negócio legal. Eu colei na parede, e daí? Eu ficar rindo do início ao final do culto, pô, bacana, mas e daí? Entende
Para mim, diferença faz alguém olhar para o meu casamento e falar assim: eu ia desistir do meu casamento, mas eu olhei para vocês com todos os problemas que vocês têm e eu quero ter um casamento como o de vocês. Está dando para entender? Eu estava desistindo do meu filho, mas eu vejo você lutando pelo seu filho há tantos anos sem desistir. Eu tenho vergonha de desistir quando eu olho para você. Eu vou continuar lutando pela minha casa. Está dando para entender? Para isso que eu quero o poder de Deus, para ser testemunha. E de acordo com o grego, aquela palavra que a gente traduz como testemunha é alguém que mostra tanto através da vida quanto através da morte. E aí, em relação a isso, nós não recebemos poder para satisfazer nossa curiosidade, mas recebemos poder para compartilhar Jesus com aqueles que estão na nossa zona de conforto, a nossa Jerusalém. E aí, por exemplo, você vai reparar no quadrinho que está aí, em relação à questão da nossa Jerusalém. Nossa Jerusalém é o quê? O que está mostrando aí na imagem? Jerusalém é o que aí? A Mariópolis está no centro. E aí do lado? Certo? Então, por exemplo, se você observar junto comigo, você vai verificar, né, que você vai verificar aqui na palavra do Senhor que eu não estava mostrando direito. Em relação à questão do... Porque eu estou vendo que não estou sinalizando aqui. Em relação à questão da sua Jerusalém, né, a Gracinha deduziu, legal. Família, amigos, vizinhos. Então, o Senhor fala: olha, vocês são minhas testemunhas, tanto em quanto. Então não por exemplo, olha, vocês são minhas testemunhas aqui em Jerusalém. Porque tem um pessoal que fala assim: para que fazer missões? Tem tanta gente aqui para alcançar. Ô miserável, tu não alcança ninguém aqui, está reclamando de alcançar alguém lá. Se alcançasse, tu não alcança, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Fulano, olha só, você pode ajudar orando, contribuindo ou indo. Se você não vai, ajude a quem vai. Mas quem foi, não tem como alcançar o vizinho daqui. Quem está lá na Europa, não tem como evangelizar o meu tio. Deu para entender? E eu não tenho como evangelizar quem está na Europa. Eu não sei se dá para perceber que assim, ele disse que era para nós compartilharmos Jesus com a nossa zona de conforto, a nossa Jerusalém. E eu não sei se dá para perceber. Vários de vocês devem ter grupo de família no WhatsApp. Claro que grupo de família no WhatsApp dá mais desentendimento do que comunhão, né? Mas aí nessa brincadeira, até porque não sei se foi o Jânio Quadros que disse que intimidade só produz aborrecimento em filhos. E aí nesse caso, diante dessa situação, vamos lá, manda uma mensagem para o seu pai que não é crente, manda uma mensagem para o seu irmão, manda uma mensagem para o seu filho. Se ele tem preguiça de abrir um vídeo, manda um link, manda um texto, manda uma frase: Deus abençoe sua semana. Olha, se precisar eu estou aqui. Coisas do tipo. Entende? E assim, temos a nossa Jerusalém, e toda mãe quer ver o filho salvo. Mas, além dos familiares e os amigos, a gente vai todo sábado lá jogar bola, mas aquele cara pode ir para o inferno naquela noite, aquele cara pode ir para o inferno naquela semana. Eu joguei bola com ele, mas nunca falei de Jesus para ele. Pelo contrário, se bobear, eu falei até mal da minha igreja com ele. E se eu falei mal da minha igreja com ele, não tem como convidar para vir para o culto. Como é que eu vou fazer? Raciocina comigo. Vamos lá. A dona que vai conseguir te influenciar para ir no salão de cabeleireiro dela, ela tem que falar bem ou falar mal do salão? Se ela falar assim: olha, a cabeleireira onde eu sou é uma porca, mas vamos lá cortar o cabelo? Deu para entender? É simples para mim, mas tem gente que parece que não entende isso. E aí qual é o problema? Mas pastor, a gente sabe que igreja tem problema. Tem. Só que o problema é que Jesus escolheu a igreja para ser porta-voz do evangelho. Jesus escolheu gente imperfeita, como eu e você, para isso. Então, se esse é o bote para a salvação,
Vai ter que ser esse mesmo. A arca de Noé tinha cheiro de cocô de pombo. Solto de pombo não, né? Do canal, da onça, tá dando para entender? Eu não sei se jacaré faz cocô, mas acho que tinha também. Imagina, Noé, a mulher, as noras, com a sogra. Tá dando para entender? Imagina, cunhada com cunhada, cunhado com cunhado, bicho. Aquilo devia ser, meu Deus do céu. Só que lá dentro tinha vida e lá fora tinha morte. A gente pode ter problemas, mas a gente é filho do Pai Celeste. A gente pode ter problemas, mas Deus está trabalhando a gente. A gente pode ter problemas, mas olha só, com todos os defeitos que você tem, você está sentado aí me ouvindo falar que a gente tem que melhorar. Quantas pessoas lá fora fazem isso? Está dando para entender? Tudo bem. Não aqui, mas as igrejas lá de Caxias está cheio de gente que vacila. Mas ainda assim, é gente que se arrepende, que Deus trata, gente que se conserta e gente que nos perdoa. Somos família. E ontem eu estava pregando em Miguel Couto falando sobre isso. Gente, família não é um negócio perfeito. Família não é um negócio perfeito, a não ser a família de margarina, né? A família de margarina, né? Todo mundo acorda no mesmo horário. Todo mundo está arrumadinho, a roupa do chefe de família está passadinha. E a roupa dele está passadinha e a mulher está super arrumada de manhã. Mas corta para mim, a parte mais impressionante, o adolescente acorda sorrindo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Igreja não é família de margarina, igreja é família comum. Comum. Entende? Em relação a esse caso aqui, né, você vai reparar, né, que se Cristo vive em você, então você deseja continuar o que Ele começou. E Ele diz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E de acordo com Atos 1, versículos 1 ao 8, a missão de Cristo é a missão de sua igreja, do seu corpo, da sua comunidade. Recebemos dele, por meio do seu Espírito Santo, poder para testemunhar, não apenas na nossa Jerusalém, mas também compartilhar Jesus com aqueles que não estão tão perto de nós, a nossa Judéia. Enquanto na nossa Jerusalém, por exemplo, nós temos família, amigos, vizinhos, nós temos, por exemplo, a nossa Judéia, que são bairros adjacentes e a nossa cidade, Anchieta. Gente, por mais que tenha igreja aqui perto, se todo mundo dessa rua aqui se convertesse, não caberia nessa igreja, nessa daqui da frente. Por mais que tenha igreja por aqui, tem muito mais gente precisando de salvação. E aí eu pergunto, será que a primeira igreja batista pode contar com uma determinação maior do que o salão do reino das testemunhas de Jeová? Porque eles são guerreiros, de porta em porta. E domingo de manhã, eles vão na porta dos crentes que não vão na EBD porque só Deus pode me julgar. Entendeu? Eles vão lá, você sabe o nome de Deus? É mais ou menos assim. Então, eu não sei se dá para perceber que, rapaz, o bairro está aí. E tem um monte de ideia. Por exemplo, a igreja aqui tem Wi-Fi, tem página. Então, por exemplo, de repente, uma frase, né, do sermão do pastor pode ser usada para tudo quanto é canto. O problema é confiar que alguém está tweetando a mensagem lá no público, né? Esse é o problema. Mas aí já tem que ter um processo de cura interior para repreender o espírito da malandragem, né? O Satanás do engano, né? O demônio do Twitter. Aí é outra situação, mas eu entendo de guerra espiritual porque eu sou batista. Mas voltando para cá, então, se Cristo vive em você, você vai compartilhar com a sua Jerusalém, mas também com a sua Judéia. Mas não apenas com a sua Judéia, mas com a sua Samaria. E quem é a sua Samaria? O diferente. Será que eu e você estamos prontos para receber um trans montado, de salto alto, cabelo frisado? Será que a gente está pronto para receber, sem olhar com aquele olhar de lado? Será que a gente está pronto? Sabe, eu não sei você, assim, o cachaceiro é um pouco mais fácil de receber, mas ainda assim, em algumas igrejas é difícil. Porque eu confesso para você, é de embrulhar o estômago você abraçar um cara fedendo na cachaça.
mas de repente você é a única pessoa que vai abraçá-lo. Esse é o caso. Ou então, por exemplo, imagina, será que a gente está pronto para receber o cara que a gente sabe que mata geral no nosso bairro? Será que a gente está pronto para receber? Ou a gente fica assim, tomara que ele não vá lá no culto da minha igreja. Está dando para entender? Porque vai que eu falo uma coisa fora e ele me chama para conversar. Eu não sei se dá para você perceber que assim, compartilhar Jesus não é apenas em Jerusalém, na Judéia, mas também em Samaria. É claro que, por exemplo, imagina, suponhamos que você vai receber no culto aquele camarada com um alargador de orelha, aquela bolinha de silicone aqui na testa, né, que parece um chifre, e ele tatua, né, o globo ocular e aquela parte branca do olho dele está preta, e bota uma lente vermelha, por exemplo, e aí ele chega, todo de preto. Você está disposto a abraçar esse cara? Entende? Será que a gente vai tratar o portador de deficiência com a dignidade de uma pessoa humana, ou a gente vai se achar melhor do que ela? Acabou também? Acho que acabou. O problema de pregar longo é isso, gente. Ainda bem, tomara que o Wi-Fi esteja funcionando, mais ninguém esteja acessando a internet por aqui na igreja, né? Porque depois eu pego do Facebook. E aí, em relação a isso, Deus mandando parar, né, gente? Antigamente tinha alguém tocando piano, ou alguém aqui atrás puxando paletó. A igreja daqui não tem ninguém aqui atrás para puxar paletó, não tem ninguém tocando piano. Então aí o celular acaba. Mas vamos lá. Eu já falei, gente, eu tenho problema, tá por mim, né? E aí isso é que é legal, né? Mesmo com toda a dificuldade, diz a Gisela que eu tenho que estudar jornalismo, né? Para aprender a lidar com isso. E aí com toda a dificuldade, né? Ainda assim, Deus não está esperando que eu seja um pregador perfeito. Deus só quer a minha obediência, entende? Deus não está esperando que você seja muito bom. Deus só quer a sua disponibilidade. Deus só quer que você diga: eis-me aqui. Talvez você não saiba falar tão bem que nem o outro irmão, mas se o outro irmão se dispõe, você se dispõe, Deus vai usar você. E aí, de repente, voltando àquela questão, aquele camarada roqueirão, né, que gosta de tomar cachaça no cemitério com os colegas e gosta de ficar lá tocando Sepultura, sentado na Sepultura. Pô, para você é esquisito, mas é o jeito dele. E aí? Ou então imagina, né, aquela menina que mora do lado da sua casa e ela escuta aqueles funk daqueles que assim, você sozinho já fica sem graça. Se você tiver com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua avó ou com a sua filha, você não sabe onde enfiar a cara. Mas a questão de você olhar para aquela menina e falar assim: olha, ela é uma alma e ela precisa de Jesus. E não aquela coisa assim: a gente não presta. Quem presta? Eu não presto. Como assim você está pregando? Porque Deus me chamou e me concedeu graça e misericórdia, mas eu não presto. Eu não presto. E quando eu acho que sou alguma coisa, eu converso com a Gisele. Ela me lembra que eu sou pecador, Gisele. Aí, né? Então, diante disso, duvido se ela não vai me zoar em casa, agora que ela sabe que você é tiete. Duvido se ela não vai me zoar. E aí, em relação a isso, se bobear, ela fala assim: ela não sabe de nada. Mas, voltando para cá, raciocina comigo. Sabe, será que a gente está compartilhando? E os confins da terra são os estados e nações, que é o que a gente está fazendo aqui. É a campanha, né? A gente está, por exemplo, indo sem ir. A gente está segurando as cordas dos nossos missionários. A gente está dizendo para eles o seguinte: olha, vai lá que a gente está aqui. Alcança o fulano de lá, alcança aquele árabe, alcança aquele judeu, alcança aquele europeu. A gente está aqui segurando as cordas. A gente está vendendo amendoim, está vendendo picolé, está vendendo coxinha. E os irmãos não podem dar calote, né? Para a gente ajudar a contribuir com a obra missionária. A gente está aqui. Conta comigo, missionário. Mas também, conta comigo, minha igreja. Eu estou aqui fazendo alguma coisa. E aí eu não sei se dá para perceber, né, que assim, se eu e você formos parceiros de oração daqueles que foram, sustentando financeiramente aqueles que foram, e indo para onde aqueles que
foram não podem ir, que é na nossa casa, na nossa rua, por exemplo, a coisa vai fluir. E por último, se Cristo vive em você, então seja um multiplicador de pequenos cristos. Há um tempo atrás, os batistas tinham crise com a expressão filhos espirituais. O batista tem crise com tanta coisa, né? Paulo fala, Onésimo, meu filho, que eu gerei em cadeias. E aí eu pergunto, boa parte, né, e eu me sinto bastante tranquilo para falar aqui, porque eu não sei quantos anos a igreja tem, não me contem agora, mas a maioria das igrejas batistas tem mais de 50 anos. E aí você vê às vezes uma igreja de 10, 15, 20 anos que tem o dobro, o triplo, o quádruplo do que a gente tem. Eu, por exemplo, conheço um pastor que ele é de uma igreja perto daquele CEI de Itaipu, do pastor Valdir Brasil, e perto de uma bola de neve. E ele fica assim, pastor Roberlan, me diz o que a gente tem de errado? Será que só os nossos jovens que vão para a faculdade dia de quarta-feira, eu passo na bola de neve, está cheio de jovens. Eu passo, por exemplo, lá no CEI de Itaipu, está cheio de gente. Só na nossa igreja que o povo trabalha, só na nossa igreja que o povo tem faculdade, só na nossa igreja que o povo estuda. Entende? E é interessante que a gente diz que sabe tanto de Bíblia, a gente sabe tanto de teologia, a gente critica a teologia da prosperidade, a gente fala mal da E.R. Soares, a gente critica o Bispo Macedo, a não ser os que estão doentes, né? Os que estão doentes pegam a toalhinha, aí esquece a teologia, na hora do sufoco, a galera pega, não tem como, né? Tem os que fazem até simpatia, né? Acredita? Que eu já soube de crente que pediu licença em encruzilhada, mas é outro assunto. Vamos voltar para cá. Se Cristo vive em você, então seja um multiplicador de pequenos cristos. E ele fala, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Peraí, se ele me amou e se entregou por mim, eu preciso amar os outros e me entregar pelos outros também. Eu preciso fazer alguma coisa. Agora há pouco, minha aluna ligou para mim, né, a Ana Paula, ela trabalha lá no Final Feliz. E aí, nesse caso, o nome é maneiro. E aí, ela para mim, pastor, bora pro Chapadão? Aí eu falei, hoje eu estou lá na Vila Mariópolis. Ah, tá bom, e tal. Aí, a Gisele falou assim, ué, te chamou para pregar agora? Não, aí eu contei a história da Ana Paula. E assim, ela não precisava estar lá, ela tem a igreja dela. De simples mesmo, numa boa. Mas é aquela questão seguinte, Jesus ele saiu da zona de conforto para transformar a minha vida. Eu estou saindo da minha zona de conforto para transformar a vida de alguém? Lídia, o que você me arrumou, hein? Está dando para entender? Então, como eu disse, né, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo aqui vai sofrer hoje. Deu para entender? E aí, em relação a isso, Mateus 28, do 18 ao 20, a gente percebe que em vez de ficarmos presos à organização, lembremos que a organização deve servir ao organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Tudo bem, vamos ter um culto administrativo, peça a palavra, tá bem, né? Sobre a mesa, comissão, né? E tudo bem, a gente precisa. E aí, tesouraria, conselho fiscal, carimbo, volta, nota fiscal para comprar 5 pães, vamos lá, a gente precisa de organização sim, mas a organização existe para o organismo, a organização existe para que almas sejam salvas, a organização existe para que os crentes sejam edificados, a organização existe para que Deus seja celebrado, e não existe por si mesma. Ah, a igreja está parada, vamos fazer um negócio para a igreja animar. Não, irmãos, a gente tem que alcançar almas e edificar aquelas que foram alcançadas e glorificar a Deus, alcançando e edificando pessoas. É para isso que uma igreja existe. Uma loja de sapato existe para vender sapato, o cinema existe para entretenimento, a igreja existe para a transformação de vidas. E se as nossas vidas não estão sendo transformadas, a gente tem que fazer uma manutenção. E aí, sabe que em vez de ficarmos preocupados em termos cargos eclesiásticos, agora eu tenho um cargo, né? Desejamos gerar filhos espirituais. Se tem um negócio para mim complicado, é quando eu me pergunto, quem é meu discípulo? Quem eu gerei para Deus esse ano? Quem eu alcancei esse ano? 12 meses, 52 semanas, uma alma que vale mais que o mundo inteiro. Eu bati boca com a Jaciara, eu puxei o tapete da Lívia,
eu consegui fazer um monte de coisa, eu apareci na internet, mas cadê o meu discípulo? Cadê uma alma? Cadê? Aí não tem como eu não me sentir mal. Não tem como eu não me sentir mal. Eu estou falando que Cristo vive em mim. Jesus ficaria 52 semanas sem uma alma. Jesus ficaria 12 meses sem um filho na fé. Jesus ficaria só 3 anos, irmãos, de ministério. Olha o que o homem fez. Eu já ia falar o cara, mas eu lembrei, essa é da antiga. Estou ligado, tem um protocolo. E aí nessa situação, né, e em relação a isso aqui, sabe, que em vez, né, de manter crentes da igreja com programas, atividades, o pessoal tem que ir embora, a gente tem que fazer alguma coisa para o pessoal não ir embora. Ninguém perde o que não tem, gente. Ninguém perde o que não tem. Quem vai embora por minha causa não estava por causa de Cristo. Porque por amor a Cristo a gente está disposto a morrer. Não é isso que a gente canta. A gente não canta que a nossa razão de viver é a multiplicação. Eu não estou dizendo que é para a gente não cantar mais não. Vamos cantar, mas assim, dói. E aí, sabe que em vez de nós ficarmos ali, vamos tentar manter os crentes com os programas, atividades, vamos animar o pessoal, né? Que nós discipulemos os nossos irmãos, que nós nos permitamos ser discipulados por eles, de modo que um ajude o outro a ser mais parecido com Jesus, para que assim como ele, nós sejamos instrumentos de Deus na força do Espírito. Para quê? Para restaurar a dignidade perdida do gênero humano. Isso pode ser feito pelo pré-evangelismo, evangelismo e pós-evangelismo. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que tem que sair todo domingo 3 horas da tarde, depois de comer macarrão com carne assada, aí tu está pesado, com sono, está dando para entender? É complicado o negócio, mas assim, vamos levar a vida toda, né? O Richard, Richard, me ajuda por gentileza, né? E o que seria o pré-evangelismo? Não é para dançar não, gente, vai tocar, tá? Então, aí nesse caso, o pré-evangelismo é um conjunto de pontes que reduzem obstáculos e travam novos relacionamentos. Quer ver uma coisa? A música aqui na rua, imagina se de repente vocês pegam um carro daquele e fazem um negócio tipo um trem elétrico rodando por aí. Primeiro que os curiosos vão tudo olhar. Quando o curioso olhar, olha, há vida em Jesus para você. É uma pequena frase. Sua vida pode mudar, sua vida pode ser melhor. Coisa simples. É um modo de dizer o seguinte: olha, tem uma igreja ali, tem um refúgio para você. Coisa simples. Futebol com panfletagem, faixa. Claro, tem crente que não pode ir nesse testemunho, senão a evangelização vai pelo ralo. Mas agora, os crentes que podem jogar bola sem dar escândalo, beleza, dá para fazer. Entende? Quer ver uma coisa? O novo convertido, quando ele vem, geralmente ele é treinado, aí vai fazendo aquele fundinho mesmo, né? E assim, em relação a isso, né? O que a gente pode reparar? Que muitas vezes a gente pode fazer coisas simples. O cara se converteu hoje, a gente geralmente orienta a pessoa o quê? Fica longe dos amigos, sai de perto dos caras da cachaça, sai de perto dos caras da maconha. Por que a gente não faz o seguinte? Fulano, já que você se decidiu, me apresenta para os caras que eram os seus fechamentos, me apresenta para eles. É complicado, não, pode, eu vou lá contigo. Pronto, você tem um campo branco ali, porque eles querem saber como é que a vida do fulano mudou. Entende? E olha, não é difícil, é só você chegar e eu posso fazer alguma coisa para alguém ser salvo. Quer ver uma coisa simples? Alguém visitou o culto, liga para essa pessoa, manda um WhatsApp. Mas como é que eu vou saber o número? O pastor pedindo. Que bom que você veio. Você vem sempre aqui? É a primeira vez? Se é uma mãe solteira, chega uma mãe solteira nela. Se é um homem, chega um homem lá. Se é um pai atolado que nem eu junto com o filho, vem um pai que sabe o que é um pai atolado junto com o filho. Olha, a nossa igreja aqui tem atividade, parará. Percebe que, olha só, eu não estou falando de nada muito difícil não. A gente pode fazer. O problema é que eu fico tão ensimesmado com os meus problemas
depois sim, a gente vai e sai para pregar. E uma coisa que pelo menos eu faço, sabe? Às vezes você vai dar um folheto, né? E aí você de repente vai dar um folheto para a pessoa, e aí a pessoa, não posso não. Mas quando você para com uma pesquisa e fala assim, eu sou da igreja tal, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, você pode me responder 3 perguntas? Porque o povo para ouvir não atravessa a rua, mas para falar atravessa o mundo. E o cara vai querer falar dele. E nessa brincadeira, você vai e compartilha o Evangelho. Depois, obrigado pelas respostas. Eu posso dar o meu testemunho aqui? Dá para a gente fazer. Entende? E assim, você pode marcar um encontro com a pessoa. E detalhe, a pessoa se decidiu. Simples. Ela se decidiu hoje. Liga para ela hoje ainda para dizer que bom que ela veio. Manda uma mensagem para ela, pelo menos até amanhã. Convida essa pessoa, né? Eu ia pedir para fazer o fundo, mas eles estão vendo lá os Paranauê. E aí, nesse caso, sabe, e ore por essa pessoa, adote essa pessoa. Talvez você tenha dificuldade de evangelizar alguém, mas agora que ela levantou a mão, ela aceitou Jesus e ela veio, cola com ela. Sabe por quê? Se um discipulador não colar intencionalmente, o crente chechelento vai colar. E se o crente fedorento colar essa pessoa, daqui a pouco essa pessoa está pegando todos os vícios daquele crente fedorento. Está dando para entender? Adota a pessoa, abraça a pessoa, cuida dela. Aí talvez você diga assim, mas não era para falar só de lá de missões? E quem disse que missões não tem a ver com tudo isso? Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. E esse missionário subiu aos céus e multiplicou quem ele era por todos os 12, que se multiplicaram. Eles se multiplicaram. E a gente precisa continuar multiplicando. Então, fica de pé, meu irmão, por favor. Se Cristo vive em nós, não sejamos crentes, que sejamos discípulos discipuladores, que geram filhos espirituais para Deus, que nós, em vez de ganhar almas, ganhemos futuros ganhadores de almas, que pelo discipulado nós cheguemos a ter netos espirituais. Assim levaremos festa onde ainda existe angústia, salvação onde há pranto. Afinal, fomos salvos para salvar, fomos libertos para libertar, fomos curados para curar, abençoados para abençoar. Que venha um tempo de restauração nesse bairro através dessa igreja, que venha um tempo de restauração na sua família através de você, que venha um tempo de restauração de vidas no seu trabalho através de você, porque quando você está lá, você não está lá só ganhando o seu pão, você está lá como um pequeno Cristo, um sinal de luz do reino de Deus, dizendo para aquela pessoa, a sua vida pode ser melhor se você receber o que eu recebi. Considerando que você morreu para o pecado e vive para Deus, que deseja continuar o que Ele começou, e você pode ser um multiplicador de pequenos cristos. Vivamos como se o nosso eu já estivesse morto, como se estivéssemos vivendo a vida que Jesus viveu. E eu estou vendo que a irmã vai ajudar aqui na regência. E enquanto estivermos cantando o hino 581, eu quero fazer um apelo diferente aqui. São 4. 1. Se você estiver disposto a orar pela conversão de um parente, um vizinho, um colega de escola, faculdade ou trabalho, e estiver disposto a mandar pelo menos uma mensagem para essa pessoa essa semana e dizer, orei por você lá na minha igreja, hoje, ou ontem, ou essa semana. Esse apelo é para você, se você estiver disposto. 2. Se você estiver disposto a pelo menos convidar 3 pessoas para o culto da sua igreja, na quarta, de manhã, domingo à noite. 3. Se você estiver disposto a falar da sua igreja, seja pessoalmente, seja pela internet, e cumprimentar a pessoa que vier. 4. Se você estiver disposto a orar, contribuir e participar da evangelização do Brasil e do mundo, seja nas suas férias, viagem missionária, não sei.
a irmã vai estar regendo o hino, o irmão vai estar tocando o hino. Enquanto isso estiver acontecendo, eu vou estar aqui à frente. E se você quiser também, eu convido você para a gente fazer a diferença onde Deus está nos plantando. Amém? Depois do hino, o pastor Gerson vai orar e depois devolver para alguém. Muito obrigado, gente. aflito e falta de paz, Senhor, do
Senhor é a nossa paz. Deus, ele é teu servo, Senhor, teu dado, Senhor, que nesse momento se humilha diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso melhorar, não se arranha, mas o sábio, o Senhor sabe qual a área que cada um de nós precisamos melhorar. Até mesmo minha vida, Senhor, esteja movendo, Senhor, para que eu possa cada dia, Senhor, ultrapassar as barreiras para fazer a tua vontade, mas não que nós não temos que aparecer, mas que o Senhor apareça através de nós. Deus, seja isso, Senhor, trabalha nesses corações. Que não seja, Senhor, só hoje, mas que seja o constante em nossas vidas, para fazer a tua vontade, se humilhar diante do Senhor, para que esse mundo veja em nós algo diferente, a luz de Cristo. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos fazendo a tua vontade, em atenção ao teu chamado, sendo, Senhor, observado a cada dia pelo Senhor, e assim, Senhor, fazendo a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender das nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, para que nós possamos, Senhor, a cada dia fazer muito mais e melhor, para que o teu nome seja exaltado e a sua glória seja constante em nossas vidas. Ó Deus, abençoe esse lugar, abençoe essa igreja, abençoe o pastor Reverlando, sua esposa, seu filho, Senhor, e cada lar aqui, Senhor, representado. Nós precisamos a cada dia do Senhor. Por isso nós queremos nos curvar diante do Senhor, ajoelharmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus que restaura as nossas vidas. Por isso, Senhor, a cada dia restaura as nossas vidas, e a cada dia nós possamos estar dispostos e disponíveis em tuas mãos, Senhor, para sermos restaurados, trabalhados e modificados para a glória do teu nome. Senhor, nós cremos na vitória, nós cremos que podemos fazer muito mais e melhor com as nossas vidas. Por isso, continua, Senhor, conosco, orando aqui, Senhor, que agradecemos por tudo que foi feito nessa noite, em o nome de Jesus. Que a tua igreja diga amém. Deus abençoe. Eu quero perguntar para o pastor Carlos, ele vai estar orando, abençoado, libertando o pastor, também, para que possa vir desse lugar, abençoado pelo Senhor. Grande Deus, abençoe, Pai, graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que vimos, Senhor, vimos neste lugar. A tua palavra nos desafia, Senhor Deus, a cumprir, ó Deus, o teu ídolo, Senhor. Mas é necessário, ó Deus, estarmos, ó Deus, nos colocando como vaso em tuas mãos para ser transformados, a fim de que, após, possamos verdadeiramente, ó Deus, ser instrumentos da tua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada nesta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua proteção. Dá-nos essa semana abençoada. E tudo que viemos a fazer, ó Deus, façamos tudo para a honra e glória do teu nome. Que as palavras ministradas nos nossos corações, que possamos colocar em prática, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Pai querido, oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a divina consolação do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todo o céu de Deus espalhado por toda a face da terra, em especial sobre o seu povo reunido nesse lugar, que alegre em ato de gratidão digam amém. Coração silencioso, nós estamos encerrando.